Evangelho de João, capítulo de número 13, de 21 a 30, não 33, a 30. Farei a leitura, irmãos. Os irmãos acompanhem, por favor. Só para lembrarmos, irmãos, nós ainda estamos naquele contexto da quinta-feira, aquela quinta-feira da chamada Semana da Paixão, ok? Que antecedia imediatamente a sexta-feira na qual Jesus Cristo seria crucificado por amor de seu povo, ok? Então nós estamos ali na última ceia de Jesus com os seus apóstolos, tá? Na quinta-feira à noite, eles haviam ceado. Lembram? Jesus havia o quê? Lavado os pés dos discípulos. Lembram-se? E agora o texto continua dizendo: dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão, e tendo molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Vamos orar? Ó Deus, diante da Tua palavra solene, desse texto solene, nós pedimos ao Senhor que através do Teu Espírito, enquanto ouvimos a pregação da Tua palavra, sonde o nosso coração. E que nós não sejamos achados como Judas. Assim, ó Pai, nós pedimos ao Senhor, com toda a nossa indignidade, fraqueza e pecado, mas nos méritos do Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor se compadeça e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, até esse ponto, aqui desta quinta-feira, ou do ministério de Jesus, pensando anteriormente, Jesus tinha sido bastante indireto sobre a traição que lhe estava para acontecer, certo? Jesus havia acabado de dizer aos discípulos que eles eram bem-aventurados se eles servissem uns aos outros no seu exemplo de lavar os pés, certo? Aí Jesus diz assim: mas eu não falo isso a respeito de todos vocês, porque eu conheço aqueles que escolhi. A ideia é, eu digo a vocês que vocês são bem-aventurados, são felizes, mas eu não digo isso a respeito de todos vocês, cada um de vocês, porque eu sei quem de vocês eu escolhi e quem eu não escolhi. E aí o João comenta, isso ele falava a respeito de Judas. Judas era esse não bem-aventurado, esse que não amava Jesus nem ao próximo. Jesus então havia dado indiretas, ok? A ideia é que ele não tinha sido tão direto, tão claro, mas agora ele será. Agora não haverá dúvida de quem é o traidor, de quem é o diabo. Lembra que ele havia falado antes? Eu não vos escolhi em número de 12, um de vós, porém, é diabo. Eu escolhi vocês em número de 12, um de vocês é diabo. Jesus então tinha dado a entender que um dos discípulos não era verdadeiro, mas agora não haverá dúvida, Judas será revelado, ok? Vamos então ao texto aqui, versículo 21, ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito. Irmãos, até aí, nós sabemos, já vimos aqui nesse texto, no Evangelho de João, e nesse texto também, no capítulo 13, nós já vimos que Jesus tem o controle de todas as coisas, que Ele sabe o que está para acontecer. Ele mesmo disse que escolheu aqueles homens que estavam com Ele, inclusive o traidor, para que se cumprisse as
Escrituras. E aí ele cita o Salmo 41 que nós vemos no início do culto. Aquele que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. É para que se cumpra as Escrituras que eu escolhi aquele que haverá de me trair. Jesus tem um controle, Laura. Jesus tem todo o domínio, Débora. Ele de fato é Senhor. Mas isso não significa que Jesus não sente nada. Que ele é uma espécie de ator docético que não tem sentimentos. Ou alguém despreocupado e indiferente com o que lhe havia de acontecer. Saber o que vai acontecer não muda o estado de espírito daquele que haverá de passar por aquilo que lhe acontecerá. Assim como, por exemplo, alguém pode ir ao médico e ser diagnosticado com a enfermidade, e o fato dele saber que está doente não muda a angústia dele, as possíveis preocupações. Ele vai sentir mesmo sabendo. Jesus tinha controle de tudo, mas isso não fazia dele um super-humano, no sentido de alguém que estava acima dos sentimentos e sofrimentos e das angústias. Tanto que o texto diz, ao dizer essas coisas, que o que estava para acontecer era segundo as Escrituras, que Deus estava no controle de todas as coisas, seu pai sabia o que havia de acontecer e Jesus também sabia. A Bíblia diz que Jesus ainda assim angustiou-se em espírito, perturbou-se em espírito. Irmãos, toda a extensão e profundidade das aflições do nosso Mestre durante o seu ministério terreno estão muito além da compreensão da maioria das pessoas. A sua morte, irmãos, a morte, Bia e Caio, a morte de Jesus, a sua morte, crucificação e morte, são ápice apenas do seu sofrimento. Mas Jesus sempre sofreu enquanto esteve na terra. Pense só em todos os seus inimigos, as zombarias, a incredulidade daqueles que o cercavam durante todo o seu ministério, até os seus discípulos, diz a Bíblia, que não criam nele muitas vezes. A crucificação e morte é o ápice do seu sofrimento, mas o Senhor sempre sofreu. A Bíblia diz, Isaías diz, o profeta, que Jesus era homem de dores e que sabe o que é padecer. Olha o título que deram para o nosso Senhor: homem de dores. Ele sabe o que é sofrer, como nenhum outro. É evidente então, meus irmãos, que a angústia foi terrível, a de nosso Senhor. Pois apesar desses sofrimentos todos que o acompanhavam durante a sua vida, agora estava chegando a hora da morte. E da pior maneira, um amigo, alguém íntimo, que se apresentava como amigo, estava para traí-lo. Ah, meus irmãos, não há nada mais insuportável para nós do que a ingratidão. A ingratidão é algo insuportável, ainda mais quando é feita por alguém que se diz seu amigo ou muito próximo de ti. Um autor contemporâneo, um poeta contemporâneo disse: nada é mais doloroso do que, por exemplo, ter um filho ingrato, não é verdade? Alguém em quem você investiu, alguém que você cuidou, alguém que você tratou bem, agora se volta contra você. Que doloroso, não é? Que doloroso. Pois bem, os homens da Bíblia passaram por esse tipo de dor. Por exemplo, Davi enfrentou a rebeldia de Absalão. Essa parece ter sido uma das maiores provações de Davi. Seu próprio filho lhe perseguiu para o matar. E o filho grande de Davi, que é Jesus Cristo, também enfrentou essa mesma dor quando um amigo íntimo dele levantou contra ele, aquele que era um dos 12 apóstolos, aquele que também fez parte do ministério, levantou contra ele o seu calcanhar. Por tudo isso, o Senhor Jesus angustiou-se em seu espírito. Irmãos, através desse texto, nós devemos perceber algumas coisas poderosas. Primeiro, é o admirável amor de Cristo por nós, pecadores. Oh, meus irmãos, quantos cálices de angústia Jesus bebeu a fim de consumar sua obra em nosso favor. Quanto sofrimento o nosso mestre passou. Em determinado momento do seu ministério, ele disse: ó geração incrédula, até quando eu terei que suportar? Num clamor do Senhor, do nosso Senhor, ele disse assim: ó geração incrédula, até quando eu terei que suportar-vos? Até quando?
O Santo de Deus encarnou-se, o Filho de Deus, para sofrer por nós. Toda incompreensão, toda zombaria, toda ingratidão, toda incredulidade, sendo Ele santo. Irmãos, quando nós sofremos essas coisas, muitas vezes nós sofremos porque nós pecamos. Muitas vezes é culpa nossa. É certo, algumas vezes nem tanto. Mas outras vezes é culpa nossa, nossas fraquezas, nossos erros. Mas o santo de Deus, o sem pecado, tem que sofrer tudo o que Ele sofreu durante toda a sua vida. Isso prova o seu grande amor por nós. O seu grande amor por nós. Paulo vai dizer, é verdade que é possível que alguém se animasse a morrer por alguém bom. Mas quem é que morre sofrendo por pecadores, por inimigos? Quem é que se animaria a sofrer e morrer por inimigos? Pois Deus prova o seu grande amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, quando éramos ainda pecadores. Um segundo ensino dessas verdades é que nós temos poucos motivos para murmurar quando nossos amigos falham conosco e os homens nos desapontam. Nós temos poucos motivos. Por quê? Porque, irmãos, o Senhor nos antecedeu. O Santo de Deus nos antecedeu. Ele é o nosso exemplo, é o nosso consolo. Os homens vão falhar conosco. Irmãos, se os homens falharam com aquele que é infalível, nós que somos falíveis, não seremos decepcionados pelos homens? Se eles falharam com aquele que não merecia ter deles falha nenhuma, eles não vão falhar comigo e com você. A sua esposa pode falhar com você, se já não aconteceu. O seu esposo pode falhar com você, os seus pais podem falhar com você, os seus filhos o farão, os irmãos da fé podem prejudicá-lo muitas vezes por ignorância, às vezes por nem serem irmãos da fé, como se dizem. Mas o nosso Senhor nos antecedeu nessas coisas. Nós não temos o direito de estranhar essas coisas. Nós lamentamos, é verdade, mas nós confiamos naquele que sofreu primeiro do que nós, naquele que foi primeiro, na frente, aquele que é poderoso para nos consolar, porque passou a mesma coisa. E aqui está o terceiro ensino sobre essa verdade. Acima de tudo, Cristo é perfeitamente capacitado para nos acudir quando nós somos decepcionados por aqueles que amamos. Porque Ele sofreu essas coisas. Ele mesmo foi ofendido por aquele que estava próximo. Quantas vezes nós, que somos os irmãos menores do nosso irmão maior e Salvador Jesus Cristo, o decepcionamos? Quantas vezes? Eu e você. Quantas vezes prometemos algo e não cumprimos aí? Quantas vezes o negamos diante dos homens? Ao invés de dar o testemunho, nós nos calamos, quando eles estão zombando de Cristo. E Ele nos perdoa, na verdade. Ele nos ama. Ele experimenta isso. Por isso Ele é poderoso para nos socorrer quando nós somos frustrados. Quando amigos nos frustram. Quando amigos nos traem. Ele está lá. Ele é aquele que nunca nos abandonará. Ele tem poder para nos consolar. Por isso Ele diz, ainda que a mãe viesse do seu filho se esquecer, eu jamais me esquecerei de você. Ele é aquele que nunca há de nos trair. Ele é aquele único que não há de nos decepcionar. E Ele é o único que pode nos consolar quando todos os nossos amigos nos abandonam. Quando aqueles em quem confiamos nos frustram. Ele passou por isso e é habilitado, tem todo o poder para nos consolar nessas coisas. Nós temos um amigo que não falha. E nesse amigo deve estar a nossa confiança sempre. Nesse amigo, unicamente nele. Unicamente nele. Toda a nossa confiança apenas nele. Vamos caminhar um pouco mais aqui? Diz o texto, depois de Jesus ter se angustiado em espírito, ele afirmou dizendo, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Irmãos, Jesus aqui dá não só testemunho do mal no mundo, mas no mal mesmo dentro daquele grupo íntimo, daquele grupo limitado dos apóstolos. O mal não está apenas no mundo. O mal muitas vezes está dentro do povo de Deus, está ali como o joio misturado com o trigo, como os cabritos juntos das
ovelhas. O mal não está só no mundo. O mal pode estar dentro do corpo de Cristo, do grupo mais íntimo, daqueles que deveriam ser reconhecidos como santos. Pode haver ali aqueles que não compartilham da fé verdadeira. Por isso que Paulo escreveu, ou melhor, o autor, os Hebreus escreveu, embora alguns, como até o reformador Calvino, acreditavam que era Paulo, né? O escritor dos Hebreus. Mas o escritor dos Hebreus escreveu. Porque, Paulo escreveu em Atos é o texto, Atos 20, ele tem Paulo disse: eu sei que depois de minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos, olha, até dentro da igreja, se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, disse Paulo, vigiai. Atos 20, 29, 31. Veja, não foi só o Senhor Jesus Cristo, com toda a sua autoridade, que denunciou que o mal pode estar dentro do grupo dos discípulos. Paulo disse: eu sei que penetrarão no meio de vós lobos vorazes, falsos mestres, e que dentre vocês mesmos, dentre vocês da comunidade, levantar-se-ão homens ensinando falsas coisas. Vigiai. Já lhes falei aqui, irmãos, o fato de pertencer a uma igreja visível não garante que alguém seja verdadeiramente crente. E já falei para nós aqui que isso não quer dizer que nós vamos viver desconfiados agora de tudo e todos, mas que nós devemos manter isso em mente. Ter prudência até mesmo no nosso meio, para que Deus nos dê a graça de reconhecer no nosso meio aqueles que são verdadeiramente crentes e aqueles que não são. E lembre-se que os que não são aqueles que falham alguma coisa, porque crentes falham, então cuidado, tem que ter muita calma nessa hora. Só falhou na coisa, já não é crente. Não, porque nós falhamos. Mas aqueles que falham constantemente, e aí vem o ponto, e não se humilham, não se constrangem, e não se arrependem, então aí é um problema. Porque a ovelha, ela falha, ela é fraca, mas ela está junto do pastor, ela ouve a voz do pastor e segue, se arrepende. Mas não é assim com o bode, que vive a lutar contra, que vive a bater contra. Então, cuidemos disso. Peçamos a Deus sabedoria, mas lembremos, todos os que são crentes vão acabar na igreja, mas nem todos os que estão na igreja são verdadeiramente crentes. Ok? Vamos continuar? Olha só o que acontece agora. Versículo 22, vamos ler juntos? Então, os discípulos... Irmãos, o silêncio aqui é ensurdecedor. E ele se seguiu após a declaração de Jesus, dizendo: um de vós me trairá. Há um silêncio sepulcral agora. Eles captaram a clareza finalmente daquilo que Jesus era. Lembra-se? Antes Jesus dizia: um de vós é diabo. Eu sei que eu escolhi, então nem todos de vocês são bem-aventurados. Mas agora ele é claro: um de vocês vai me trair. E eles todos se calam, sem saber a quem Jesus se referiu. E aí, veja-se, nós já falamos isso, mas é importante relembrar aqui. Judas fingia muito bem. Caleb, Ricardo, Vitória, João, Eieda. Judas fingia muito bem. Porque se ele não fosse um hipócrita de primeira, todo mundo dizia: tá na cara, é Judas. Vamos votar agora. Quem acha que é Judas, levanta a mão. Mas eles ficaram sem saber. Eles olhavam uns para os outros e não sabiam de quem Jesus falava. Há pessoas que fingem muito bem. Aliás, tem um dito que eu acho magnífico. Diz assim: você pode enganar muitas pessoas por pouco tempo. Você pode enganar poucas pessoas por muito tempo. Mas você jamais pode enganar muitas pessoas por muito tempo. Você pode enganar muitas pessoas por pouco tempo. Você pode enganar poucas pessoas por muito tempo. Mas você jamais poderá enganar muitas pessoas por muito tempo. Mas eu digo mais, ainda que esse ditado ou esse dito tenha alguma coisa de verdade, de fato, eu digo mais, você nunca pode, nem eu, nem você.
Nem eu nem você podemos enganar aquele que sabe todas as coisas. E a Bíblia diz que tudo que é oculto será revelado. Não se engane, irmão. Quando nós estamos achando que estamos enganando alguém, a única pessoa que nós estamos enganando é a nós mesmos. Somente a nós mesmos. Ok? Mas eles não sabiam quem era. Judas fingia muito bem. Até por certo ponto. Como diz aqui, ele seria descoberto. Não há nada oculto que não seja revelado. Aí veja o versículo 23. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos discípulos, a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Até aqui. Irmãos, estava ali, conchegado a Jesus, um dos seus discípulos a quem ele amava. Quem era este que é designado aqui no Evangelho de João como aquele a quem Jesus amava? Os teólogos, em sua grande maioria, dizem que esse que é designado aqui como aquele a quem Jesus amava era o próprio João, o apóstolo João, o que escreve o Evangelho. E ele não se identifica aqui como aquele que Jesus amava, como querendo ser melhor que os outros, como se Jesus não amasse os outros. Tanto que ele mesmo vai dar testemunho dizendo: tendo amado os seus, os amou até o fim. João vai escrever: tendo amado os seus, os amou a todos até o fim. Então não foi só João que era amado, todos eles eram. Mas aqui a ideia é de que João, ele é eternamente grato ao Senhor Jesus por ter o amado como pecador, mesmo sendo um pecador. Ele faz questão de dizer: Jesus me amou. Jesus me amou. O discípulo amado. Ele vai se referir a ele mesmo também, em mais vezes a partir desse texto. Ele vai falar assim dele mesmo em 19, 26 e 27. No capítulo 20, de 2 a 9, ele fala. Capítulo 21, versículo 1. O versículo 22 e 23 também fala aquele a quem ele amava. Então, você verá essa designação agora, a partir de agora, até o final do Evangelho. João falando dele mesmo como aquele, ou se referindo a ele mesmo como aquele a quem Jesus amava. E é interessante que isso como eu falei, não é um orgulho de João, né? Dizer que ele era amado mais do que os outros. Pelo contrário, demonstra a humildade dele. Porque eu imagino que se alguém quisesse ficar na história, colocaria o nome. Né? Deixaria bem claro, né? Olha, eu, João, aquele a quem Jesus amava. Eu mesmo, viu? Mas ele omite o nome. Ele omite o nome. Ele não fala do seu nome. Irmãos, um teólogo disse que a identidade do porta-voz é irrelevante. O que importa é o testemunho que ele dá. A identidade do porta-voz é irrelevante. O que importa é o testemunho que ele dá. A gente tem que ter muito cuidado, que é muito comum no nosso tempo, não só na esfera da igreja, né, eclesiástica, mas é muito comum no nosso tempo o culto à personalidade. Né? As pessoas vão ouvir, não a mensagem, mas vão ouvir o quê? Pregadores. Mas não é a mensagem, é o pregador. Tem que ter cuidado com isso. É óbvio que tem pregadores piedosos, poderosos, homens de Deus, que merecem ser ouvidos, é claro. Mas eles não construíram essa fama. Deus os elevou, os exaltou até lá. A gente tem que ter cuidado numa sociedade que tem construído fama de pessoas, sem se importar com a mensagem. O mais importante é a mensagem, não o portador. Por isso João diz, ele não fala do nome dele. A mensagem é que ele era um pecador amado por Cristo, a quem Jesus amava, como amou o pecador que ele mesmo salvou. Então continua o texto aqui. Esse então estava ali. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos a quem ele amava. Então nós sabemos aqui, né, a princípio que era o apóstolo João. Ao apóstolo João, fez sinal Simão Pedro dizendo: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Irmãos, eu já expliquei para vocês aqui mais ou menos como era uma mesa naquele tempo, né? Como se sentavam os homens à mesa naquele tempo ali de Jesus, ali na Judéia. Eu vou mostrar uma ilustração para deixar mais claro para vocês aqui, para a gente entender. A mesa era em forma de U, ok? Está vendo? Ela tinha esse vão aqui para tornar a pessoa que servia mais fácil de servir. Ao invés dele ficar dando voltas por trás daqueles que estavam à mesa, ele entrava no meio e servia. E os homens, essa mesa era baixa, tá vendo? Era bem baixa, a linha da cintura. E os homens se sentavam nelas com os braços apoiados, geralmente.
Esse braço, geralmente era o braço esquerdo, apoiado enquanto comiam com o braço direito. Na ilustração, os pés, por isso lavavam os pés estavam sempre à mostra, geralmente. E eles, essa ilustração, ela também, é verdade que a melhor maneira de entender essa cena é que os homens ficavam mais deitados daqui do que estão. Aqueles estão até mais eretos. Na verdade, eles se deitavam mais, eles se esticavam mais ainda. Mas era nessa posição que está aí, nesse U, apoiado com a mão na mesa e comendo com a mão direita. Ok? Essa é a imagem, então, do que nós provavelmente tínhamos naquela noite ali, quando Jesus estava ceando com seus discípulos. Vamos voltar, então, agora aqui ao texto. Então, imagine lá a cena. Estava conchegado a Jesus um discípulo a que ele amava, João. Provavelmente, João estava à direita de Jesus. Jesus estava aqui, ó. E se nós podemos crer, como podemos, que era aquela disposição, então Jesus comia aqui e João comia aqui. Por isso que diz aquele que estava chegado ao peito dele. Porque para falar com ele era só fazer isso aqui, ó. Ok? Deu para entender? E aquele estava ao peito de Cristo. Então eles estavam comendo, Jesus comia aqui e João comia aqui. E João de costas para Jesus. E aí, a ideia é que Pedro, de algum lugar, a Bíblia não diz, mas de algum lugar que via, João diz assim: Pedro, quem é? Diga a ele, pergunte a ele. E aí João então faz assim: Senhor, quem é? Essa é a cena que nós temos aqui. Então vamos lá ao texto. A esse, versículo 24, fez Simão Pedro sinal dizendo: pergunta-lhe, ou pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, João, que estava provavelmente à direita, porque a ideia de reclinar-se ao peito, é só nessa posição que ele poderia fazer isso. Reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus. Vamos ver juntos? É aquele a quem eu der o pedaço, tomou. Então, veja, então Jesus lhe respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão moledo. É possível, Cristina, Felipe querido, Rodrigo e Jussara, é possível que Jesus tenha dito isso particularmente a João, tá? Porque ele reclinara sobre o ombro de Jesus, Jesus tenha falado com ele em particular. É aquele, para ele ouvir apenas, é aquele que eu der a ele o bocado molhado, o bocado de pão molhado. E então o texto diz que Jesus, tendo molhado o bocado, o pão molhado, deu a Judas. Havia nessas ceias, nessas mesas, uma bacia comum, uma bacia que todos molhavam os pães ou aquilo que devia ser ali ao molho juntado. Era um molho que misturava tâmaras, uvas passas e azeite ou óleo azedo, tá? Então era uma mistura gostosa, comum, uma bacia para todos, em que as pessoas partiam pão, molhavam, comiam. E é esse o movimento que Jesus faz. Ele parte o pão, né, o bocado, molha no molho, coloca no molho e entrega a Judas. João estava aqui. É possível, alguns teólogos dizem que Judas estava bem próximo de Cristo. Para Jesus conseguir dar o bocado a ele, tem que estar próximo da mesa. E aqui é uma coisa importante. Quando as pessoas estavam próximas à mesa daquele anfitrião, o que significava? Estar próximo à mesa era um lugar de quê? De honra. De honra. Isso aqui é muito importante. Quanto mais próximo do anfitrião na mesa, mais honra a pessoa tinha, mais importante ela era, certo? Se ela não fosse importante do banquete, ela estava lá atrás. Lembra que Jesus contou na parábola? Quando você for convidado ao banquete, não tome os primeiros lugares. Lembra? Não vá ao primeiro lugar. Se ninguém te convidar, não chega numa festa e vai lá para frente lá, porque, né? Aí é o lugar das pessoas de honra. Então, fica lá atrás, porque se ninguém te chamar, você não passa vergonha. Mas se você for sentar num lugar importante, sem ninguém te chamar, o dono da vez vai falar assim: querido, dá licença, que aí não é o seu lugar. Tá chegando os convidados desse lugar aí, por favor, vai lá para trás. Aí você vai passar vergonha. Fica lá atrás, porque se ninguém te chamar, você não passa vergonha. E se o convidado estiver lá atrás e você for de fato amigo, ele vai dizer: ei, amigo, vem aqui pra frente, amigo. Por favor, senta aqui. Aí você é honrado. Olá, irmãos. Agora a gente não tem mais desculpa, hein?
Agora, sempre na igreja você senta na frente, tá? Por favor. Vai domingo chegar todo mundo atrás. Por favor, amigos, sentem sempre aqui pra frente. Por favor. Mas, brincadeira à parte, sabemos isso. Uma lição de humildade, para a gente entender quem nós somos. Mas a ideia é que Judas estava próximo de Cristo, então ele estava no lugar de honra. E aqui eu tenho uma aplicação que é poderosa para nós. As pessoas vivem em busca de posição, de destaque. Não é verdade? As pessoas brigam por posição. Sabe o que a posição em si significa para Deus? Nada. 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 E Judas estava próximo lá do lugar de honra, porque senão Jesus não teria conseguido dar o bocado a ele. A Bíblia diz que Jesus não passou para alguém dar o bocado. Jesus deu a ele. Então ele estava perto de Jesus, no lugar de honra. E ele era um traidor. As pessoas, nós nos impressionamos com essas coisas. Nós não deveríamos. Nós não deveríamos nos impressionar com lugares de honra. Nós deveríamos nos preocupar antes em ter uma vida secreta de intimidade e piedade com Deus. É isso que eu e você deveríamos nos preocupar, é com isso. Em ninguém saber o nosso nome, ninguém saber o nosso nome, e Deus conhecer, como Jesus diz, aqueles que lhe pertencem. Porque, irmãos, estar na frente de algo não significa necessariamente alguma coisa. E Judas estava, e olha quem ele era. Não fique desejoso de estar à frente de algo. Se Deus quiser, Ele te colocará lá, mas porque Ele quis. Mas não fique desejoso de querer a si mesmo se exaltar. Porque isso diante de Deus é como um nada. É como um nada. Aliás, já falei para vocês, irmãos, para nós aqui. Deus escolhe geralmente os que não se importam com essas coisas. Lembram de Davi, o pequeno Davi? Quando os irmãos pareciam mais próprios para serem o rei melhor, diz, não tem mais nenhum, não. Tem um pequeno, mas é o mais novo, o caçula, e está cuidando das ovelhas, então chama ele. Davi nem sabia. Ele vai escrever o salmo assim, dizendo, Senhor, eu não ando procurando grandes coisas para mim. Eu nunca procurei grandes coisas para mim. Davi vai dizer isso. Que exemplo de Davi, que tem a sua expressão máxima no nosso Senhor. O pedreiro de Nazaré. O pedreiro de Nazaré. Nós vivemos numa época que todos nós queremos aparecer e muito. Quão infelizes nós somos quando desejamos essas coisas. Quão pobres nós somos. Quão pobres. Eu caminho para o final, dizendo assim, o texto diz assim, e após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faz-o depressa. O fato de Jesus ter dado o bocado a Judas é o último sinal daquela luz. Lembra? Andai na luz enquanto vós tendes a luz. Jesus falou isso pouco aos seus discípulos. Poucos versículos antes ele tinha falado, andai na luz enquanto vocês têm a luz para que as trevas não vos... E o final do texto aqui, do versículo 30, diz assim, e Judas saiu e era trevas. Andai na luz antes que as trevas vos apanhem. E Judas saiu e era noite, e era trevas. As trevas o apanharam finalmente. Ele teve a luz a brilhar sempre diante dele, mas ele nunca se apegou à luz. Ele nunca creu na luz. Ele estava lá diante dela, estava na igreja lá. Na igreja presbiteriana, ele estava lá. E a luz brilhando sobre ele e ao redor dele, mas nunca dele. E ele continuava nos seus pecados. Ele continuava nas suas maquinações. Ele continuava fazendo isso. Até que então que as trevas, Satanás o apanhou definitivamente. A Bíblia diz que Satanás entrou. O próprio Satanás. Não eram os seus demônios. Era o próprio Satanás. E é interessante, né? Que a gente vê aí no mundo gospel, no mundo aí que se diz evangélico, Satanás fala que Satanás entrou em fulano, demônio entrou, o pessoal revira, volta, e na verdade nada disso. Essa não é uma estratégia preferida de Satanás. Quando Satanás, o chefe dos demônios, entrou em Judas, Judas ficou revirando,
Nada disso. Ele pegou o bocado, comeu, no cinismo total. Jesus falou que ele vai fazer depressa. Pois não. Foi. Não teve nenhuma manifestação de diabo. E era Satanás que estava em Judas. Não era qualquer demônio. Era o chefe, era o Beelzebul, o chefe deles. Então eu tenho mais medo de um dissimulado que se aproxima de mim, sugerindo algo errado, do que alguém que fica revirando no chão. Eu devo ter mais preocupação, mais vigilância com alguém que se aproxima de mim com ideias malignas, com sedução, quando eu sou um homem casado ou uma mulher casada, com sedução, do que alguém revirando no chão. Porque essa é a estratégia de Satanás, a mais eficiente. E pôs o bocado imediatamente nele, e imediatamente nele entrou Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faz-o depressa. Veja que o Senhor Jesus Cristo está entregando a vida dele mesmo. Porque ele poderia dizer assim: gente, é Judas, prenda ele aqui, ó, alguém segura esse homem, vai me entregar. Ele já tinha orado ao Pai: se possível for, passa de mim. Ele ia orar, né? Se possível for, passa de mim o cálice. Mas ele está entendendo a providência divina. Judas não se arrependeu. Jesus deu o bocado a ele como último sinal de luz, o último apelo da misericórdia. Ele pegou e comeu e não falou nada. Aí Jesus disse: o que você tem que fazer, faz depressa. E Judas se levantou e foi. Jesus está entregando a vida dele. Ele não está lutando contra. Ele está entregando a vida dele. Ele sabe o que está fazendo. Ele não é um Messias acuado, que não tinha escolha, que tentou de tudo. Prendam esse Judas, amarrem ele, por favor, alguém faça alguma coisa, eu vou morrer na cruz, eu não quero. Ele sabe muito bem o que está fazendo. E disse a Judas: o que você tem que fazer, faz-o depressa. Irmãos, o domínio de Satanás é algo terrível. No início do capítulo 13, o apóstolo dissera que o diabo havia posto no coração de Judas. Posto. Agora, o diabo entrou. Veja a progressão. O diabo havia posto no coração de Judas. Agora, o próprio diabo estava no coração dele. Satanás primeiro sugere algo a nós. Depois ele entra e nos domina completamente. Primeiro, Satanás bate a porta e solicita permissão para a entrada. Depois que está na casa, ele se apossa completamente, à semelhança de um tirano, e controla todo o íntimo do homem. Tenhamos cuidado, irmãos, para não sermos ignorantes em relação a Satanás e seus desígnios. Ele ainda está passeando pela terra. Lembra quando ele se apresenta no livro de Jó diante de Deus, e Deus pergunta para ele assim: de onde você veio? Ele diz assim: de passear a terra e andar ao redor dela. Ele está a passear pela terra. E Pedro diz: procurando alguém que ele possa devorar. Não seja ignorante quanto aos desígnios dele. Não seja ignorante quanto à existência dele. O que Satanás mais quer é que você creia que ele não existe. Porque um inimigo que não existe não precisa ser combatido. Não precisa ser vigiado. Não seja ignorante quanto à existência de Satanás e os seus desígnios. Ele está ao nosso redor, ele é redor de nós, procurando a quem devorar. Ele achou Judas e ele devorou Judas. Ele entrou em Judas. E Judas não era um qualquer. Ele era um apóstolo de Cristo. Mas ele não estava salvo por isso. Como eu e você não estamos salvos. Eu por ser pastor, ou você por estar aqui na igreja. Nós não estamos a salvos se nós não clamarmos por Jesus Cristo e o seu poder, e vigiarmos contra os nossos pecados, e não demos brecha a Satanás. Ninguém de nós está a salvo se nós não formos crentes verdadeiros e não vigiarmos. Se uma pessoa flerta com o diabo, ela nunca saberá até que ponto se aprofundará o seu pecado. Brincar com essas coisas, com pensamentos de pecado, reputar como insignificantes as ideias que surgem em nossos corações, ideias pecaminosas, permitir assim que Satanás fale conosco e que nos engane e nos introduza em falsos conceitos em nosso íntimo,
É o caminho da destruição eterna. É o caminho de pertencer a Satanás. E como o apóstolo João escreve em Apocalipse, é o caminho de conhecer as coisas profundas de Satanás. As coisas profundas dele. Pessoas que flertavam com o pecado e que tiveram a vida desgraçada, nunca imaginaram que seria assim. E é isso que Satanás deseja. Qual o mal de você tomar do fruto? Qual o problema? A árvore está aí. O fruto está aí, você a deseja, você tem fome. Coma. Qual o problema? Você não vai morrer, isso é exagero. Deus disse que você vai morrer, você não morrerá. Deus não pode ser tão radical assim. O texto termina no versículo 28 a 30. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Dissera a Judas, né? O que vai fazer, faz-o depressa. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, era o tesoureiro. Irmãos, já falei aqui, né? Que Judas era um hipócrita de primeira, né? Você vai confiar a tesouraria, né? Vai chamar como ministro da fazenda alguém como Judas. Por isso ele estava acima da suspeita dos homens. Tá? Ele era o tesoureiro, ele que carregava a bolsa, ele cuidava do dinheiro. Então veja como ele era um hipócrita, alguém que dissimulava muito bem. E aí veja, pois como Judas que era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos para a festa, e ele, tendo recebido o bocado, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres, final do versículo 29. E ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Aí nós terminamos, irmãos. Nenhum dos que estavam à mesa percebeu. Aliás, até Pedro, o momento era tão terrível que até Pedro, que não aguentava ficar com a boca calada, não falou nada, né? Lembra que Pedro sempre está falando alguma coisa? Sempre Pedro abre a boca. Nesse momento, nem Pedro ousou falar algo. Ninguém sabia quem era. Ou, quando Jesus disse a Judas, vai fazer rápido o que você vai fazer, ninguém entendeu o que era. Eles, pelo contrário, eles pensaram que era que Judas saísse para preparar algo para a festa. Aí a pergunta é, peraí, que festa? Se eles já estão celebrando a Páscoa. Que festa? A festa dos pães asmos, lembram-se? Ela seguia a Páscoa durante 7 dias. Então havia a Páscoa que dava início à festa de uma semana dos pães asmos. Eles pensaram, deve ser para Judas comprar alguma coisa para a festa dos pães asmos. Ou para dar oferta aos pobres. Era comum na Judéia, naquela época, na Páscoa, os homens piedosos saírem para dar ofertas aos pobres, comida aos pobres. Então os discípulos pensaram, talvez Jesus tenha ordenado ele a fazer alguma coisa necessária, ou comprar algo para a festa dos pães asmos, ou dar oferta para os pobres, que é comum na nossa tradição. Mas não era nada disso a que ele se referia. Talvez até apenas João soubesse, de fato, o que estava acontecendo. Aí você pergunta, por que João não fez nada? Você já esteve paralisado diante de uma cena que você vê, que você não pode aceitar? Acontece, não acontece? Você vê alguém acima de qualquer suspeita fazendo algo terrível e você fica como se não tivesse acreditado. Você fica assim, não, gente, eu não posso ter visto isso. Isso não é verdade. Talvez por isso o texto não diz. João não tenha feito nada. Ou talvez porque Jesus não fez nada. E se Jesus não fez nada, João não ousaria. Jesus tem todo o poder para fazer. Se ele não está fazendo, ele sabe o que tem que ser feito. E por isso ele não ousou fazer nada. E a Bíblia diz no final, termina terrível para Judas. O final termina dizendo assim, ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Judas ouviu muitas vezes a palavra de Cristo dizendo, um de vocês vai me trair, um de vocês é diabo. Eu conheço quem eu escolhi, mas isso não fez efeito para ele. Às vezes a gente fica pensando assim, talvez a palavra de Jesus despertasse Judas, Vanessa, para um arrependimento. Afinal, ele está sendo descoberto, na verdade. Talvez, se ele for ameaçado com a descoberta, ele mude. Assim é o coração do pecado. O coração que vive pecando vai se endurecendo cada vez mais. Vai ficando insensível. Aí não adianta o pastor pregar, não adianta vir na igreja, não adianta. Ele está ali, mas o coração dele já não sente mais nada. Já não se importa. Começa a rir dessas coisas. Começa a achar insignificante. Começa a dizer, olha pastor, na mente dele. Olha pastor, olha presbítero, olha professor de escola dominical. Olha, você está ensinando aí, mas eu vou chegar em casa, eu vou fazer o que eu quero.
Eu vou fazer o que eu quero. Isso aí é a interpretação de vocês aí. E eu vou viver do jeito que eu quero. É assim o coração endurecido. Irmãos, não nos enganemos. Pode ser que dentre nós aqui haja alguém assim. Eu não sei. E não gostaria. Mas pode haver. Pode haver alguém aqui entre nós. Que a luz já não entre mais. Que Satanás se apossará dessa pessoa. Para sempre. Nós estamos, sempre que nós vemos a igreja, sempre diante da palavra de Deus, nós estamos lidando com vida e morte. Sempre. Vida e morte. Vida e morte. E mais uma vez essa manhã, vida e morte. Ou como João, vida, ou como Judas, morte. Diante do mesmo Cristo. Diante das mesmas palavras. Mas com uma decisão a tomar. Eu me arrependerei e abandonarei os pecados com os quais traio a Jesus Cristo, ou eu me manterei insensível nos meus pecados. Que Deus se apiade de nós. Tenha misericórdia. Amém.